Sejam todos bem-vindos a essa audiência pública, sendo a quarta audiência, onde discutiremos novamente sobre o substitutivo ao projeto de lei complementar 019/2017, que institui a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Formiga e revoga a Lei Complementar 3/2017 e dá outras providências. Informo que no dia 11 de abril de 2018, no dia 16 de maio de 2019 e no dia 21 de agosto de 2019, foram realizadas audiências públicas para debater com a sociedade sobre o referido projeto. Informo ainda que essa audiência está sendo transmitida ao vivo através do site da Câmara Municipal e pelo canal da TV Câmara Formiga na página do Facebook. Conforme dispõe no regimento interno da Câmara Municipal, o Poder Legislativo fica responsável em estudar e realizar audiência pública para apresentar o projeto a toda a sociedade antes de sua aprovação. A audiência pública é uma ferramenta de debate popular, transparente e de ampla discussão em que se vislumbra a comunicação entre os vários setores da sociedade e as autoridades públicas. No regimento interno da Câmara Municipal de Formiga, também dispõe sobre obrigatoriedade dessa Casa Legislativa promover a audiência pública. Artigo 125. A audiência pública é a ação legislativa promovida pela Câmara Municipal que, mediante prévia e ampla publicidade, é convocada para instruir matéria legislativa em trâmite e pode ser obrigatória ou facultativa. Artigo 26. Será obrigatória a convocação de, pelo menos, uma audiência pública pelo presidente da respectiva comissão durante a tramitação de projetos de lei que versem sobre Código de Obras e Edificações. Portanto, conforme dispõe o regimento interno dessa Casa, bem como as atribuições da Comissão de Serviços Públicos Municipais, estamos promovendo a terceira audiência pública sobre o referido projeto de lei complementar. Boa noite a todos presentes. A revisão do plano diretor é necessária para que o governo e população, a partir de uma leitura da cidade real, repensem conjuntamente a cidade em relação às questões físico, ambiental, econômico e social, via processo de participação social que envolva toda a cidade. Nessa revisão serão avaliados o sistema atual de planejamento, bem como as políticas, diretrizes e plano de ação, cujos resultados deverão constar de documento que consolidará os estudos realizados pelos diversos setores municipais e as questões pactuadas nas audiências com os diversos segmentos da sociedade. O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento do município e tem como finalidade regular a ocupação territorial e proporcionar sustentabilidade e melhores condições de vida para a população. Neste sentido, a Comissão de Serviços Públicos Municipais, cumprindo o disposto no artigo 87, inciso 10, do regimento interno desta Casa, que, dentre outros, determina como atribuição da mesma assuntos pertinentes à discussão do referido plano diretor. Nesse momento, passa a palavra a senhora vereadora Joyce Alvarenga, presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, que dará sequência aos trabalhos. Obrigada, Flávio. Boa noite a todos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Conforme previsto, só um instante, foram enviados para esta audiência pública 241 convites, convidando dentre os representantes dos poderes executivo e judiciário, órgãos públicos municipais, estaduais e federais, associações de moradores, centros comunitários, clubes de serviços, clubes de futebol, entidades de classe, escolas públicas e particulares, imprensa, instituições esportivas, filantrópicas, financeiras e religiosas, partidos políticos, polícia civil e militar, sindicatos e comunidade em geral. Até o presente momento, registro nessa audiência pública as seguintes presenças. Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais de Serrinha, senhor Antônio de Pádua. Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Centro-Oeste Mineiro, a Proscom Flávio. Loja Maçônica Ciência e Virtude, Antônio Monteiro. Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, Alisson Ricardo.
Secretaria Municipal de Cultura, Alex Arouca. Assessoria da vereadora Vilce Marques, Mariana Carvalho, Cine Rodrigo Melo Guimarães. Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico, Amanda. Secretário Municipal de Educação, vice-prefeito Cid Correia. Quem é o padre? Padre Agenor. Giovanni, Partido dos Trabalhadores. Leandro. Ok. Thalita, Prefeitura Municipal. Maria Vitória Ramos, assessoria da vereadora Joyce Alvarenga. Conforme previsto no artigo 129, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, dispõe: o projeto em pauta na audiência pública não será debatido sem a presença de seu autor ou de representante da Prefeitura ou do líder de governo, no caso de ser autor ou executivo. Informo que, nesta audiência, será debatido sobre as diretrizes para o desenvolvimento econômico e das diretrizes integradas das políticas sociais. Neste momento, convido o senhor Alisson Ricardo de Sá, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, para falar sobre as diretrizes para o desenvolvimento econômico. Informo ao senhor Alisson que ele dispõe de 30 minutos para a sua explanação. Informo também a quem nos acompanha pelas redes sociais que o projeto de lei complementar que trata da revisão do plano diretor, que é o substituto ao projeto de lei complementar número 19/2017, que institui a revisão do plano diretor, está disponível no site da Câmara Municipal, para aqueles que quiserem acompanhar as alterações também pelo projeto, e que essa reunião está sendo transmitida pela página da Câmara no Facebook, e, portanto, a comunidade que assiste à audiência poderá enviar perguntas, fazer sugestões ao projeto, solicitar algum esclarecimento aos representantes do Executivo que estão presentes aqui nessa noite, enviando para o nosso assessor de comunicação, o senhor Eduardo. Alisson, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Somente lembrando que, para essa primeira revisão do plano diretor, as alterações propostas foram feitas pelas associações de classe, pela Câmara Municipal dos Vereadores, a CIF-CDL, sindicatos, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Conselho Municipal de Turismo, e os representantes dos setores da economia e a população de forma geral. Joia, pode ser. Presta esse aí. Então, tratando aí da questão das diretrizes para o desenvolvimento econômico, as alterações propostas foram as seguintes. No artigo 25, a política de desenvolvimento econômico do município de Formiga, definida nesta lei, articulada com a promoção do desenvolvimento social, sustentável e solidário, visará a justiça e a inclusão social com a melhoria da qualidade de vida da população. Então, torna-se o artigo 27, a política de desenvolvimento econômico no município de Formiga, definida nesta lei, visará a geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida da população. Parágrafo único. O Poder Executivo, em parceria com a sociedade civil organizada, elaborará, no prazo de 180 dias, contados da publicação da presente lei complementar, o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico de Formiga, definindo critérios, diretrizes e procedimentos para o planejamento das atividades econômicas, para o fortalecimento das cadeias produtivas geradoras de trabalho e renda, com enfoque no cooperativismo e no associativismo. O artigo 28 são diretrizes para a agropecuária, cultura de grãos, expansão da cultura do milho e estímulo ao plantio da soja. Passa a vigorar cultura de grãos, expansão da cultura de milho e soja. Lembrando que a soja já supera o milho no município. Fruticultura, estímulo à produção de frutas, seu beneficiamento e a produção de polpas e doces. Nono,
ampliação e potencialização da Feira Livre como atrativo turístico através da regulação e fiscalização das atividades da Feira Livre com base na legislação vigente. Revogado o estudo, em conjunto com os feirantes e sua associação, sobre a viabilidade de sua transferência para outro local. Não é o interesse primeiro da Associação dos Feirantes, né, mas a regulação, como já aconteceu, inclusive, por lei que já passou por essa casa. Artigo 29. São diretrizes para o comércio e para o setor de serviços. O desenvolvimento de ações conjuntas com o setor privado de implementação e recuperação da polarização regional. 2. Estímulo a fortalecimento das cadeias produtivas geradoras de trabalho e renda. Capacitação dos comerciantes através de cursos e oficinas de gestão empresarial, custos, formação de preços, seleção de pessoal, planejamento estratégico e linhas de financiamentos vigentes. Fomento à cultura, artes e lazer. Revogado o terceiro. Passa a vigorar a construção, em parceria com a sociedade civil organizada, de um espaço para a realização de mostras de produtos locais, artesanato, confecção, culinária típica, etc., e que abrigará também uma incubadora de empresas. São diretrizes para a indústria, o estímulo ao desenvolvimento industrial no município, a realização de estudos para a implantação de novos empreendimentos, procurando agregar valor aos produtos oriundos da pecuária, piscicultura, bovinocultura, suinocultura, dentre outros, inclusive com aproveitamento da marca linguiça de formiga. Terceiro, apoio à implantação de indústrias que agreguem valor à produção agrícola local, como café, horticultura, apicultura, cervejarias artesanais, moveleiros e etc. Quarto, revogado. Passa a vigorar a realização de estudos sobre a melhor localização para a implantação e estruturação do distrito industrial e de um planejamento da infraestrutura necessária para abrigar indústrias. Quinto, estímulo à relocação de indústrias do município para o distrito industrial e a atração de novos investimentos industriais. Sexto, estímulo à criação da incubadora municipal de empresas de base tecnológica e startups. Sétimo, apoio a escolas profissionalizantes e implantação de novas escolas que oferecerão treinamentos voltados para o aperfeiçoamento empresarial e qualificação da mão de obra para os setores industriais e de agronegócios. Oitavo, unir em um único espaço o empreendedor, poder público e entidades de fomento ao empreendedorismo, visando melhorar e simplificar o ambiente de negócios, facilitar o surgimento de novos empreendimentos. Nono, integrar o município em projetos regionais de atração de investimento para atuação na promoção e facilitação de investimentos. São diretrizes para o turismo. Primeiro, implantação, organização e expansão das atividades turísticas. Terceiro, criação de roteiros turísticos de forma profissional, com atrativos diferenciados que envolvam recursos do município e da iniciativa privada, com incentivo à divulgação desse roteiro pelas empresas do setor, hotéis, agências, bares, restaurantes e universidades. Quinto, divulgação, em parceria com o setor privado, das potencialidades e atrativos turísticos do município. Sétimo, implantação de uma oficina de turismo, lazer e cultura, com a venda de produtos formiguenses, tanto na MG 050 quanto em outros locais, como nas proximidades do Lago de Furnas. Oitavo, promoção de treinamento e curso de capacitação e qualificação em diversas áreas ligadas direta e indiretamente ao turismo. Nono, organização de feiras anuais de ramos importantes da economia local. E o décimo, revogado. 11º, instalação do portal de entrada da cidade e do distrito turístico. Apoio à melhor organização do artesanato no município e estímulo ao desenvolvimento do setor através do oferecimento de treinamentos, cursos e do acesso ao crédito para os artesãos. Aprimoramento da infraestrutura dos empreendimentos públicos turísticos situados às margens do Lago de Furnas, especialmente no distrito de Ponte Vila, com a finalidade de garantir a democratização do acesso ao Lago de Furnas. Incremento das ações para atração de turistas para o município,
principalmente através da valorização da gastronomia local. Estudo de viabilidade e promoção turística das regiões de Cunhas, São Pedro, Nova Zelândia e outros. Ok. Nós vamos fazer o seguinte, os 3 expositores apresentam quais são as mudanças propostas na lei do plano diretor. Ao final, a gente abre inscrições para o debate, ok? Se alguém precisar de papel e caneta para fazer alguma anotação, é só solicitar que a Carla tem disponível para estar emprestando, tá bom? Perdão, Alex, por favor, fique à vontade, o senhor também dispõe de 30 minutos para a apresentação. Obrigado, boa noite a todos. Sim. Só um instante, por favor, é que eu não vi, me perdoa, o nosso presidente está aqui, Evandro Donizete Peruca, obrigada, viu? Se o senhor quiser fazer parte aqui com a gente. Ok. Soldado Rodrigo, do Corpo de Bombeiros também, sejam bem-vindos, os 2. Né? O Geraldo, da Secretaria de Cultura, também chegou. Ok, acho que são os que chegaram após. Prontinho, Alex. Bom, a gente vai se ater só às mudanças, né? É o que foi mudado. Então, essas são as diretrizes para a cultura, específicas da cultura. A primeira mudança foi no inciso 4, que passa a vigorar com a seguinte redação: democratização da gestão cultural, promovendo a participação dos diversos segmentos envolvidos com a cultura do município, através do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, do Fórum de Cultura e da realização de conferências municipais de cultura. Essa mudança é só porque o nome do conselho estava errado no de cima. Conselho Municipal de Cultura, e, na verdade, é Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Pode passar. Inciso 5, passa a vigorar com incentivo e fomento aos espaços culturais públicos e privados existentes e a serem criados, dotando-os de infraestrutura, acessibilidade e articulação com os equipamentos âncoras. Esse é só um erro material, que a palavra infraestrutura estava escrita errado, só isso. Número 6, incentivo, fomento e descentralização dos grupos musicais coordenados pelo município, Orquestra Municipal Areias Brancas, Orquestra Jovem, Os Metálicos, Coral Municipal e outras a serem criados. Eu até acho que deveria colocar grupos artísticos a serem criados, porque não só musicais, lá em cima está só musicais, né? Ficaria mais abrangente. Próximo. Número 7. Regularização do Fundo Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Patrimônio Cultural. Essa ação já está sendo feita, o COMPAC já fez uma reunião para isso, para regularizar a gestão do fundo. Tá? Número 8, resgate do Carnaval de Formiga, visando a participação efetiva da população local e a visita de turistas no município neste período de festa. O Carnaval é um tema bastante controverso, tem metade da população quer, metade não quer. Para isso, foi aprovada aqui nessa casa uma lei que instituiu uma comissão para tratar disso mais democraticamente. Tá? Pode passar para o próximo. Bom, agora a gente tem só alguns artigos, alguns incisos que foram revogados. Número 9, revisão da localização do museu, considerando os danos que a trepidação causada pela passagem do trem vem causando ao seu acervo. Nunca houve esse tipo de reclamação de que o acervo estava sendo danificado. Então, por isso que foi revogado. 10. Celebração de parcerias
com empresas privadas, organizações não governamentais, ONGs, nacionais e internacionais, para a reestruturação da Casa do Engenheiro. A Casa do Engenheiro já foi reestruturada, né? Então isso já perdeu sentido. 11. Construção de um espaço para o funcionamento do Centro Cultural de Formiga e da Secretaria Municipal de Cultura. Justamente na Casa do Engenheiro é onde está funcionando um centro cultural e a secretaria. Então também perdeu sentido. E o último, 12, implementação das propostas aprovadas pela Conferência Municipal de Cultura. Então, da minha parte, termina aí. Obrigado. Ok, então agora eu passo a palavra para o secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer, senhor Cid, que também dispõe de 30 minutos, fica à vontade dele. Muito obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, os edis vereadores aqui presentes, presidente Piruca, público presente, os funcionários da Câmara, os nossos colegas Alisson e Alex, as pessoas que nos assistem pela rede. Nós vamos tratar aqui sobre as diretrizes específicas para a política de educação. Artigo 33, a mudança, a política municipal de educação para assegurar o acesso à educação infantil com prioridade. Antes colocavam ao ensino fundamental e básico, hoje colocando a mudança com prioridade à pré-escola e ao ensino fundamental. Em regime de colaboração com os demais entes federativos, observará as seguintes diretrizes. Então, essa mudança nesse artigo apenas alteração de pré-escola e de um ensino fundamental em relação ao ensino fundamental e básico. Artigo 33. Sim, então eu vou continuar aqui. Não, tem antes da cultura. A do Alex é subseção 2 e a subseção 1 é educação. Essa aí. Então a mudança nesse artigo é apenas com prioridade ao ensino fundamental e básico, o que era. E vai passar a vigorar com prioridade à pré-escola e ensino fundamental. Essa foi a única mudança. No artigo 33, né, inciso 4, o uso das escolas municipais pela comunidade. Vai passar a vigorar o uso do espaço físico das instituições de ensino municipais pela comunidade. Porque antes estava colocando aqui só o espaço público das escolas municipais. E a Secretaria de Educação tem vários outros espaços. A própria sede da Secretaria, tem o CEMAP, tem as creches, tem a Escola de Línguas Helena Kemper, tem a própria UAB, o ITEC, e não apenas, a única mudança é essa, acrescentando todas as unidades da educação para a utilização da comunidade. Inciso 6, reforma dos prédios e do mobiliário das escolas rurais. E vai passar a vigorar reforma dos prédios e mobiliário das instituições de ensino municipal. No inciso 7, melhoria dos materiais didáticos e pedagógicos das. Antes colocaram só escolas rurais, agora vai passar a vigorar instituições do ensino municipal. Inciso 8, criação do cargo de pedagogo social. Esse projeto já foi implantado pela atual gestão, pela nossa gestão, né, e antes vigorava como agente educativo. Criação do cargo de pedagogo social para atuar em consonância com gestores escolares, acompanhando a vida escolar das crianças, da educação infantil ao ensino fundamental e educação de jovens e adultos, que é o EJA. Né? Esse projeto já foi apresentado aqui nessa Casa Legislativa para toda a rede
a comunidade formiguense. Inciso 10, a mudança antes era ativação dos colegiados escolares, não é ativação. Nós colocamos agora fortalecimento dos colegiados escolares, porque todos os colegiados estão em pleno vigor. Então, não é um fortalecimento, e sim, não é uma ativação, e sim um fortalecimento desse colegiado. Inciso 11, valorização e revitalização. Agora vai passar a vigorar valorização e fortalecimento do Conselho Municipal de Educação, com participação da administração pública, da rede particular de ensino, das instituições representativas de educadores e estudantes. E nós vamos acrescentar, ao invés de ser apenas o Unifor, vai passar a vigorar, e das instituições do ensino superior. Nós temos várias parcerias, não só com o Unifor, com várias outras instituições de ensino superior. Inciso 13, criação de cursos específicos para surdos e mudos no CEMAP. E antes estava vigorando da seguinte maneira: criação de uma escola de braille e de cursos específicos para surdos e mudos. Então, vai passar a vigorar nesse sentido, para que o próprio CEMAP, né, crie cursos específicos para surdos e mudos na instituição do CEMAP. Inciso 15, consolidação do trabalho da Escola Municipal de Música Eunésimo Lima junto à Secretaria Municipal de Educação. Então, houve uma troca, né? Hoje a EMEL faz parte da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Nós estamos acrescentando aí alguns incisos agora, né? Inciso 16, acompanhamento e monitoramento e cumprimento das metas e estratégias do Plano Decenal Municipal de Educação. Vamos acrescentar inciso 17, celebração de convênio para dar continuidade à oferta dos cursos de graduação e pós-graduação atendidos pelo polo da UAB de Formiga. Inciso 18, atendimento especializado em contraturno a todos os alunos com necessidade educacional especializada na rede municipal de ensino, no Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem, o CEMAP. Criação também do inciso 19, efetiva participação dos Conselhos Municipal de Educação, Conselho do Fundeb e do CAE, que é o Conselho da Alimentação Escolar, nas ações realizadas pela Secretaria. Acrescentar também o inciso 20, implantação do PROMIP, Programa Municipal de Intervenção Pedagógica, nas escolas municipais que apresentarem demanda nos termos da lei específica. O PROMIP também é um projeto da atual gestão, né, que foi aprovado pelos nobres vereadores e sancionada pelo prefeito, né. São aulas de português e matemática extraturno para as crianças que estão em déficit na aprendizagem dessas matérias. Parágrafo 1º. A gestão democrática do Sistema Municipal de Ensino se efetiva por meio de conselhos escolares, comissões regionais de controle social da qualidade do ensino, Conferência Municipal de Educação, eleição direta para escolha de diretores das escolas municipais, o que já foi feito pela atual gestão também, e de centros de educação infantil, e conselhos municipais de educação, inserindo sua atuação no processo de elaboração e implementação democrática do orçamento público. A única mudança que, nesse parágrafo, gente, é que após ali, escolas municipais e coordenadores de centros de educação infantil, e sim diretores, né, que já foram eleitos diretores do centro de educação infantil, e não coordenadores. Essa é a mudança. Bom, das diretrizes específicas para as políticas de esporte, lazer e recreação. Nós vamos para do inciso 7, construção, recuperação e manutenção das quadras esportivas, é o que estava escrito, vai passar a vigorar, construção, recuperação e manutenção das quadras esportivas, dependendo da dotação orçamentária. Nós temos que ficar atentos a isso, porque quadras esportivas que são anexas às escolas, as dotações são do QESE, pode ser gasto
pela educação, pelo ensino, e quando a quadra poliesportiva é da comunidade, tem que ser uma dotação específica do esporte. Tá? Inciso 8, celebração de convênio com instituições, e não só mais uniforme, né? Com instituições de ensino superior e técnico do município na seleção de alunos para atuarem como monitores das atividades esportivas e recreativas que serão desenvolvidas nos eventos para a população. Antes, eles focavam apenas o centro universitário, Unifor. Agora, nós estamos, além dos cursos do ensino superior, também cursos técnicos, né? São os estagiários podendo colocar, celebrar esses convênios para as quadras poliesportivas. Inciso 9, criação de ruas de lazer para a população do município em parceria com instituições de ensino com ênfase nas populações rurais. Inciso 12, fomentar atividades esportivas de lazer e recreação na Praia Popular Dr. Leopoldo Correia. No caso, o Parque Municipal Dr. Leopoldo Correia. Inciso 13, estamos criando esse inciso, parceria com clubes particulares, escolas estaduais e particulares, para recolhimento de súmulas de eventos e torneios para inclusão no ICMS esportivo. Independente de ter essa parceria ou não, todo atleta ou todo clube, que qualquer atividade esportiva ou de lazer, se a prefeitura tiver acesso a essa matéria, ou então as inscrições desses atletas, a gente consegue computar o ICMS esportivo de Formiga. Hoje, uma cidade muito pequena, conseguiu, ao longo de vários anos, o que nós estamos implementando aqui, independente da prefeitura ser parceiro ou não, os atletas participam de determinada competição, de determinado evento, e apresenta na secretaria, e assim a secretaria cadastra esse evento e vai computando, vai aumentando o número da pontuação do ICMS esportivo. Então, nós conseguimos, no ano de 2017, triplicar a pontuação no município de Formiga, e para esse ano, ainda mais, subimos ainda cinco posições no ranking das cidades do estado de Minas Gerais. Participação efetiva, inciso 14, participação efetiva dos conselhos municipais de esporte, oferecendo suporte e fiscalizando os eventos esportivos, as subvenções e parcerias. Então, essas são as diretrizes da educação, do esporte, lazer, essas mudanças. E passo a palavra para a presidente. Obrigada aos expositores. Nesse momento, a gente passa para o segunda parte da audiência, que é a abertura do debate. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão ao projeto, esse é o momento. Leandro. Boa noite, meu nome é Leandro, eu sou estudante e microempreendedor aqui na cidade de Formiga. Sou amigo da Joyce e conheço o Cid, primeiro professor de Educação Física, gosto muito de sua pessoa. Eu tenho algumas perguntas, alguma para cada setor. Primeiramente, para a área de educação, como é que funciona o monitoramento sobre a parte de crianças e jovens que abandonam a escola, tanto no estadual quanto na parte municipal? Eu tenho aí umas pessoas conhecidas que são do meu meio de trabalho e tal, que eu sei que estão desde os 14 anos ou 13 anos fora da escola, e isso acabou, como diz, agora que eles estão criando 18 ou 19 anos, eles dizem, vou procurar o EJA, né? Aquele sistema de complementar lá no SESEC, ou aqui na escola normal, mas acabam empurrando sempre com a barriga e ficam ansiosos em suas casas, dificultando ainda mais o ingresso deles no setor de trabalho, né? A segunda parte
para o Alisson. Eu fiz essa pergunta aqui ontem, acho que sem saber, para a pessoa errada, no caso, que estava marcado para fazer no dia de ontem, só que depois a Joyce me explicou que foi passado para hoje, né? Qual que é a grande dificuldade do município de Formiga? Fazer uma parceria com grandes empresas, assim como o falecido prefeito Luísio tentou fazer, trazendo a Globoas para Formiga, para ser realmente um grande posto de geração de empregos para Formiga, e parece que não está sendo assim tão bem aproveitado no caso da Globoas. Tipo assim, como seria feito pela prefeitura, por exemplo, às vezes uma doação de terreno, um incentivo fiscal para poder essa empresa vir para a Formiga e realmente gerar empregos, assim como acontece em Divinópolis. Eu trabalhei muito tempo no ramo de Divinópolis lá, e as siderúrgicas lá, cada uma emprega aí cerca de 1.000 funcionários, 500 funcionários, e isso acaba acarretando que desafoga o desemprego na cidade, né? Então, eu queria saber quais são as medidas para trazer emprego aqui para a Formiga, pois a situação mais agravante que tem aqui, porque Formiga vivendo só de logística, ou então, no caso, eu vi que deu muito foco aí ao artesanato, acho que é lógico, de pouco em pouco, consegue se alavancar o emprego, mas realmente a gente precisa de alguma que chegue e fale assim, não, eu preciso aí de 500 funcionários de uma vez, entendeu? Como acontece em Betim, que tem a Fiat, a cidade do meu irmão, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a cidade de 25 anos, o maior polo da Sadia hoje é lá na cidade de Lucas do Rio Verde, que lá, se não me engano, são quase 4.000 funcionários só trabalhando para a Sadia. Então, Formiga precisava realmente de ter alguma coisa nesse sentido. E segundo, no esporte, Cid, qual seria a situação para fazer também, assim, eu me espelho muito na cidade do meu irmão lá, que está sendo um exemplo de crescimento lá, a cidade tem 27 anos, se eu não estou enganado, e vai fazer o mesmo tanto de população de Formiga, com bem menos idade. Lá, hoje, ele mesmo é um dos que formou o projeto lá, que é o estagiário fazer atividade física com a população na praça das academias ao ar livre, né, no caso. Lá, se eu não me engano, funciona de 6 horas da manhã até 9 horas da manhã, que é o horário que o sol está permitindo fazer atividade física, e também ele retorna às 4 horas. Ele fez isso muito tempo em parceria com a prefeitura de lá, certo? No caso. Gostaria de saber se essa ideia também pode ser aproveitada aqui, ou se já tem alguma ideia, alguma perspectiva disso acontecer. Parece que não foi só em Lucas que aconteceu, foi algo que o projeto do ministro do Esporte fez há um tempo atrás aí na região do Brasil. Obrigado. Obrigado a você, e agradeço as palavras, meu ex-aluno. Bom, gente, a questão já vou responder direto, a questão do esporte, já foi autorizado pelo prefeito Eugênio, a parceria para a contratação de 5 estagiários para a Secretaria de Educação, justamente para a gente, que nós criamos a organização de reformas das quadras poliesportivas, e essa contratação desses estagiários, nós vamos inseri-los nas quadras que nós fomos reformando, porque nós temos 27 quadras esportivas, cobertas e não cobertas, são muitas quadras, e a maioria, grande maioria, infelizmente, muitos anos que não tem qualquer tipo de manutenção. A maioria há mais de 10, 15, 20 anos. Então, nós estamos de forma gradativa, né, pela atual situação financeira do município de Formiga e também do país. Então, nós já conseguimos recuperar 6 quadras, muito bem recuperadas, nesses espaços físicos, algumas apenas pinturas, e o Eugênio havia autorizado essa contratação desses 5 estagiários, justamente para a gente começar a implantação de escolinhas e atividades também, não só para crianças e adolescentes, mas também para os pais e mães de família. A maior parte dos estudantes, dos usuários da academia ao ar livre na cidade do meu irmão são realmente da terceira idade, né? Se eu não me engano, ele me explicou mais ou menos por alto como foi feito o projeto lá. Foi feito em associações de bairro que solicitaram, porque geralmente a associação de bairro já é formada por mais pessoas com um pouquinho mais de idade, e justo eles são os que fazem o maior uso da academia ao ar livre, né, no caso. Tem casos lá de pessoas lá que chegaram a perder 30 quilos com a atividade ao ar livre sendo dedicada, e também até com acompanhamento nutricionista também, que também fazia essa parceria junto com o pessoal que faz o serviço, o estágio de educação física lá. Meu irmão foi coordenador do projeto lá na prefeitura Lucas do Rio Verde,
e em parceria lá, ele disse para mim que 90% era da terceira idade. Realmente, pessoas um pouquinho mais ociosas, que a qualidade de vida delas melhora pela situação de que quanto mais o ser humano foi feito para se movimentar. Você sabe muito bem disso, porque o curso que você fez foi o mesmo que eu estou fazendo, então o ser humano foi feito para se movimentar. Então, se ele realmente fica o dia inteiro em casa assistindo televisão, depois de 60 anos, a tendência dele ter doenças ao longo o avanço da idade dele é muito maior, né? E a atividade física reduz drasticamente essa situação. Com certeza, eu sou educador físico como você, e a gente já tinha essa preocupação, mas nós preocupamos agora, nesse primeiro momento, após esses 2 anos de crise séria do município, reformar algumas quadras para poder, porque é muito difícil nós tentarmos incentivar alguma prática desportiva, a quadra totalmente depredada, né? Então, nós estamos focando nesse sentido. O Eugênio, o prefeito, já autorizou a contratação desses estagiários, só não foi firmado o convênio, porque houve na licitação a lei federal que exige que os estagiários tenham seguro, e deu deserto. Não houve nenhuma participação de nenhuma empresa nessa questão do seguro. Então, nós não podemos, enquanto já foi marcada uma nova licitação, tomara que apresente dia 3, tomara que alguma empresa se prontifique em firmar de participar dessa licitação. Mas assim que for feito, nós vamos implantar esses 5 monitores, espalhando em várias quadras poliesportivas, com certeza. E a questão do pessoal da terceira idade, ele tem a vantagem que eles têm também a disponibilidade diurna ou noturna, né, para suas atividades. Então, acho que de extrema importância, sim, nós valorizarmos ainda mais o esporte no município, mas caminhando o material humano juntamente com bons espaços públicos. Nós tínhamos aí um problema muito sério na quadra de um bairro de Formiga, onde, ao lado de uma escola, né, e de uma creche, a escola e creche na mesma unidade, que foram ocupados por traficantes de droga. O que nós fizemos? Foi nossa estratégia. Nós fechamos essa quadra, esperamos 2 meses, sem reforma nenhuma, apenas fechamos, cortamos a energia, porque eles ficavam às madrugadas e aos finais de semana utilizando, e os vizinhos já não tinham muita paciência, e a polícia também não dá conta de estar atendendo todas. Então, nós fechamos essa quadra, esperamos 2 meses e pouco, não teve problema, reformamos essa quadra. Hoje, nós temos um projeto social na terça-noite e no sábado, e no domingo de manhã, e pais de família, que às quartas-feiras, 28, 30, a média de 28, 30 pais utilizando essa quadra. Não vou citar nome aqui, porque fica ruim. Então, dá certo nós reformarmos, sim, esses espaços públicos, para depois implantar qualquer política do esporte, lazer, entretenimento nesses espaços. Muito obrigado pela pergunta. Em relação à questão na área da educação, sobre a questão estadual, não posso muito te responder, mas a questão municipal está direcionando muito que o município fique com a pré-escola, com a educação infantil e até o ensino fundamental, né? Nós temos aí vários eixos do governo do Estado, né? E do EJA do município nós temos um lá no Zé Honorato, né? Nós temos que inserir, sim, as pessoas aqui. E sobre a evasão de alunos da rede, se são alunos do município, né, a direção escolar, também a parte pedagógica da unidade detecta esse problema, é passado, sim, para a secretaria. Nós temos o pedagogo social que vai atuar, a atuação do pedagogo é fora as 4 paredes da instituição. Então, nós fazemos, sim, as visitas nas casas dos alunos, né? Isso é denunciado também, se preciso for, para o Ministério Público e também para o Conselho Tutelar. Nesses 2 anos e meio à frente da Secretaria, já tivemos alguns casos de alunos que tentaram se evadir, mas nós buscamos. Agora, os alunos que não chegam, não fazem a inscrição no ensino da educação infantil ou no fundamental, realmente não tem como a gente fiscalizar um aluno que
que não chega nas nossas mãos. Mas os que chegam, com certeza, nesses 2 anos e meio, eu posso até procurar para você, com a Ivane, que é a pedagoga social, quantos alunos tentaram se evadir que nós buscamos. E será que não seria viável, por exemplo, às vezes, criar um disque denúncia, alguma coisa dessa situação, para poder, às vezes, amenizar? Porque, realmente, eu conheço, assim, não são poucas. Não vou, como você diz, eu não vou citar nomes aqui, mas eu conheço meninas e meninos e rapazes de 13 anos, 12 anos, que estão, realmente, eles já devem estar na fase da escola estadual, provavelmente, Sim. que se eu não estou enganado, né? Sim. Mas é algo que eu acho que prejudica muito o município futuramente, né? Essa pessoa, além de não ter um ensino adequado, com certeza a desvirtuação dela, tanto para a parte de, no caso das mulheres, principalmente pela parte de gravidez precoce, essa situação toda, e os homens, no caso do tráfico de drogas, como você, Sim. mesmo mencionou aí. Talvez a criação, ou então incentivo de divulgar o telefone da Secretaria de Educação para poder fazer esse tipo de abordagem, fosse legal, né? Poder, às vezes, gerar menos ociosidade no futuro, né? Sim, com certeza. Nós podemos, até vou anotar essa sugestão sua aqui, podemos até reunir, nós temos hoje uma superintendente de Passos, a gente pertence à Superintendência de Passos, Regional de Ensino de Passos, podemos fazer uma reunião com essa nova superintendente, posso até te convidar para essa reunião, que é uma excelente sugestão. O que eu percebo também, como eu dei aula, fui professor do Estado e do município 4 anos, 5 anos, e do Estado 20 anos, e que no período a maioria abandona a escola para ajudar os pais financeiramente. E depois acostumam com o trabalho, e a pessoa que sai 6, 7 horas da manhã, chega em casa, sai do trabalho 6, e para entrar na escola 7, 7 e meia, até no início começam, né? Depois, ao longo de vários anos, é muito pesado. Mas esse controle é maior no setor, na Superintendência de Ensino do Estado, do município. Nós não temos muito. Então, já está acontecendo no plano de educação que o município fique até o 5º ano do ensino fundamental, da pré-escola, né, 3, 4, 5 meses até o ensino fundamental. E a partir do ensino do 6º ano, que o Estado vai assumir por completo. Mas nós não temos, assim, lá na Secretaria, nós não temos esses dados, não. Mas é uma sugestão que eu vou levar para a superintendente. E até mais um detalhe também, um setor que não deve ter muito... Provavelmente vocês conversam entre si, né, todas as secretarias, mas o que mais deve saber dessa situação, por exemplo, é o próprio agente comunitário do posto de saúde, né, que passa em casa. Eu tenho minha sogra, trabalha nesse sentido, então, todas as ruas que ela atende, ela, como diz, entre aspas, sabe de todas as fofocas que acontece lá. Então, ela sabe direitinho quem que está, a criança que está saindo da escola, aquela que não está indo mais. Ela, com certeza, esses funcionários que já são da prefeitura, saberiam muito bem fazer também o cálculo e as pessoas apontar onde está o erro. O erro não, né? Onde está aquela situação lá, que o fulano de tal saiu simplesmente por sair mesmo. É uma sugestão, é uma excelente sugestão, e eu te dou o retorno sobre essa questão. Muito obrigado. Cid, eu vou passar para o Alisson para responder a segunda pergunta. Acho que é das suas aí já deu. Obrigada, viu? Leandro, boa noite. Respondendo à sua pergunta, então, é interessante a gente tratar o seguinte: o que nós falamos aqui hoje foram só os artigos que houveram alterações, né? Então, continua já há 10 anos, né, essa questão de incentivo à questão da indústria, ao agronegócio, ao turismo. E quando você pergunta sobre o que nós temos feito com relação ao incentivo de novas empresas, e principalmente de grandes empresas, nós podemos dizer que a primeira das atitudes ou das ações foi a reestruturação do programa de incentivos, ou seja, a melhoria da legislação que permite a doação de terrenos para as empresas. Nós temos iniciado agora também um projeto de infraestrutura para o distrito industrial, né? Ele só possuía energia elétrica, e agora nós já estamos começando, ou iniciando aí o desenvolvimento de um projeto de pavimentação. Uma outra situação que nós temos e nos deparamos foi que várias doações foram realizadas, as empresas ganhavam o terreno e não utilizavam esse terreno. Tá? Então, ficaram lá paradas, e nós fizemos já a reversão de 11 desses terrenos.
e outros 2 estão em andamento. Aliás, perdão, nós fizemos 15 reversões e outras 4 estão na Procuradoria para serem feitas. Com relação à doação de áreas públicas, já foram doadas para 11 novas empresas, tá? Alguns desses terrenos que foram revertidos e doados novamente. Tá? E ainda em andamento nessa casa, mais 2. Uma outra situação, que é com relação a grandes empresas, tem havido esse diálogo. Nós temos procurado em outras cidades grandes empresas. É importante, sim, que o município tenha um outro diferencial, um outro segmento de empresas, tá? Além das que já possui, mas o foco tem sido na ampliação das empresas locais. Nós temos discutido isso muito com os empresários do próprio município, eles têm nos procurado, justamente para quê? Para que haja uma possibilidade de desenvolvimento disso. Hoje, o que o município pode fazer é apenas a cessão, a doação de terrenos. Tá? Não existe mais a questão de subsídio fiscal. Tá? Isso não é mais possível em função da legislação federal. O que as empresas pedem é alguma ajuda com infraestrutura, mas isso tudo tem que passar por projeto junto à Câmara para se tornar lei. Quando nós falamos da questão emprego, tá, existe uma ideia muito errônea sobre a cidade de Formiga. Né? Nós estamos vivendo uma profunda crise econômica, isso é a realidade que todos conhecem, mas há uma comparação muito errada com a cidade de Arcos e principalmente com a cidade de Divinópolis. Nós tivemos aí, inclusive, dados do CAGED, isso foi matéria do jornal, o Rodrigo até tem ali os números exatos, mas Formiga gerou nos últimos 6 meses quase 500 empregos. Isso é 6 vezes mais do que foi gerado em Divinópolis, que não chegou a 80. E Arcos está negativa a geração, ou seja, o desemprego está aumentando ao longo do semestre. Não é ainda o ideal que nós esperamos, tá? Mas as micro e pequenas empresas, né, isso e o que é o foco, inclusive, do Distrito Industrial daqui de Formiga, tem gerado empregos. Então, nós ainda tem uma lista lá no Cine, né, que precisa ser completada, tá? À disposição de emprego, sim, né? As pessoas têm procurado, nós temos feito aí uma aproximação muito grande com a Associação Comercial, com a CDL, né? Então, caminhando está. Né? Nós estamos organizando a casa para que esse desenvolvimento possa acontecer. Ok? Obrigado. Rodrigo, quer acrescentar alguma coisa? Próxima intervenção. Antônio, por favor, Eduardo. Alô. Boa noite. Antônio de Pádua, não como representante da casa, mas da Associação de Moradores de Serrinha e cidadão formiguense. Eu venho participando do projeto com sugestões desde novembro do ano passado, de 2017. Para minha surpresa, as secretarias que eu tenho mais amigos foram as que menos acataram as minhas sugestões, mas tudo bem, nada pessoal. Então, vamos lá. Tinha colocado revitalização dos coretos das praças de Formiga. Vamos citar aqui São Vicente Ferrer, coreto da Praça Ferreira Pires e da própria rodoviária. Na minha época de criança, a gente chamava de Furiosa a banda que tocava aqui na praça, que era a alegria de muita gente de Formiga. Só para exemplificar. Apoio a entidades culturais e esportivas. Citei na sugestão Academia Formiguense de Letras, Tatame do Bem e artesanatos. Ok? E dentro do processo de reversão, Alisson, não sei se você está sabendo, mas existe um projeto que nós montamos um dossiê aqui na Câmara em 2016, que hoje se encontra em Brasília, na Secretaria do Patrimônio da União. Inclusive, o Flávio Martins e o Flávio Couto estão indo lá a semana que vem, com a agenda marcada com o senador Rodrigo Pacheco e o deputado federal José Silva, para verificar em que pé que está essa reversão, que é aquela área cedida para o Cefet, lá na Vargem Grande. Tá certo? No nosso projeto, nós tínhamos apresentado lá uma possibilidade
de aproveitar aquelas estruturas, se tiver condições, para colocar um mercado central. Ou seja, doando em comodato para os feirantes criarem os boxes, cada um individual, onde eles poderiam trabalhar de segunda a segunda, com banheiro, tá certo? Personalizado. Então, essa era a ideia. Então, a partir da semana que vem, já nós temos pelo menos uma luz no fim do túnel com relação a isso, porque o Flávio Martins e o Flávio Couto estão indo lá, dia 28 e 29, com esse compromisso. Tá certo? Então, é uma área excelente, que está lá, que é hoje é da União, não é nosso, tá certo? Então, existe esse pedido, está trabalhando lá em cima, que seria um fomento à criação de emprego e geração de renda, ok? Boa noite, Antônio de Pádua. Vamos por pontos aqui. Os coretos. Para São Vicente Ferre, a gente não tem mais coreto. Porque lá já foi embora. Esse já não existe mais. Tá. Na rodoviária, eu penso que o jeito que está construído o coreto lá hoje, não cabe isso, não. A gente tem quiosques, tem pista de skate, outras coisas que uma banda lá, não sei se agrega ou não. Assim, só uma opinião minha, tá? Agora, a da Praça da Ferreira Pires, aí sim, aí a gente volta ao coreto, aos tempos antigos do avô da Mariana, né? Eu também já frequentei muito ali. Só que a gente tem... Você também. Só que a gente tem uma dificuldade da banda. A gente não tem mais a Banda Furiosa, a gente não tem mais... A gente tem outros modelos de grupos que também... por exemplo, as pessoas que tocam nos Metálicos, que é um dos nossos grupos, eles tocam profissionalmente em casamentos e tal. A gente colocá-los numa função periódica ali, semanal, sei lá, seria injusto com eles. Eles deixam de ganhar em outros afazeres deles para fazer isso. Por quê? Porque os tempos mudaram. Antigamente, o cara ele só tocava ali, ele tinha tranquilidade para fazer isso, e hoje ele tem que correr, ele tem que se virar. E eu sou músico, desde que nasci. Se eu não arrumar 3, 4 lugares para tocar, eu não sobrevivo, certo? Então, eles também. Mas, tudo bem, eu também acho que seria uma prática boa, uma volta ao passado. Às vezes a gente fica um pouco assim, saudosista, né? Eu vejo que você é um pouco, às vezes eu também sou, mas as coisas evoluem e às vezes evoluem para pior. Isso acontece. Mas a gente tem que adequar à realidade atual, certo? Não que eu esteja dizendo que seja impossível. Fazer eventos ali a gente faz, às vezes a gente faz. Só que, por outro lado também, a população formiguense, quando você faz um evento aqui, dá 10% de público do que um evento na outra praça. E aqui que está o coreto, lá na outra praça não tem. Tá vendo? É estranho, mas é isso que acontece, tá? Sobre a banda também. A gente não tem na Secretaria de Cultura nenhum ônibus. Existia um ônibus antes, que foi leiloado no passado aí e tal. Quer dizer, a gente não tem nenhum ônibus para a gente poder levar a nossa banda para um evento fora, para que a gente possa pedir a outra prefeitura para trazer uma banda aqui, para a gente ter um intercâmbio. A gente tem dificuldade estrutural, então. É meu sonho ter um ônibus. Um ônibus resolveria isso mais rápido por outros caminhos. A gente visita uma cidade, a cidade vem aqui e toca no nosso coreto. Tá vendo? É um caminho. Tá? Então, a luta por um ônibus está nos meus propósitos, apesar disso não pertencer ao plano diretor, que é algo bem maior. Oi? Não, da educação, ela tem uma verba, ele é comprado para a educação, não pode servir a outros fins. Tá? O apoio às entidades que você citou aí. A FL, não só a FL, mas a outra entidade, o Clube Literário.
Você lembra que a gente disponibilizou 2 salas, eles solicitaram muitas vezes salas para um espaço para eles. A gente abriu um chamamento público, fez toda a formalização, disponibilizou 2 salas. O que aconteceu? Você mesmo ficou revoltado com isso, eu lembro, junto comigo. Eles não ocuparam as salas. Eu tive que, meio que a reversão que o Alisson falou, teve a reversão das salas. Está vendo? A pessoa pede o apoio, solicita. Quando consegue, não entendo. Sinceramente, aí eu que fico sentido nessa parte aí. Do artesanato. A gente tinha uma associação de artesanato na cidade que, bem, com dívidas, com problemas, pendências, e que não conseguia formalizar contrato com o poder público. Então, não tinha jeito. Recentemente, agora, que foi feita uma nova associação, que a gente apoiou, a gente apoia essa associação de maneira, por enquanto, institucional, para eles poderem existir, agora que eles passaram a existir. Então, a partir dessa associação, sim, aí agora a gente vai poder fazer formalmente algum apoio, tá? Mas antes não tinha jeito, sinceramente, não era possível. E a Tatame do Bem, não só o Tatame, mas todas as entidades filantrópicas, sempre quando a gente tem um evento, a gente abre um chamamento público para que as entidades explorem esse evento comercializando comidas, bebidas. Não só no Festival da Linguiça. O Festival da Linguiça é o que aparece, todo mundo vê. Mas nos nossos festivais, em eventos da Casa de Dinheiro, sempre eles estão lá. É um apoio indireto. A gente está proporcionando a eles uma oportunidade de explorarem comercialmente, e esse dinheiro vai entrar lá nos caixas deles, e eles fazem um trabalho muito bom. Esse dinheiro vai ajudar muito esse trabalho. Então, é o que a gente consegue fazer no momento. E com relação à questão do espaço para os feirantes, né, eu vou solicitar que você faça essa pergunta na semana que vem para o Rui, secretário de Desenvolvimento Humano, uma vez que a legislação mudou a estrutura da prefeitura e as políticas rurais foram agora para a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Nós temos acompanhado essa questão do terreno do IF, do antigo terreno do IF, né, é uma das propostas, né, mas eu gostaria que o Rui desse essa resposta na próxima semana, inclusive sobre a questão do ponto de vista da Associação dos Feirantes quanto a essa possível mudança do local onde eles estão hoje. Tá? Te peço isso. Ok. Me parece que o padre Agenor pediu a palavra. Então, boa noite. Eu sou o padre Agenor Mendonça, da paróquia São Vicente Ferre. Estou aqui em Formiga há 1 ano e 6 meses. E passando pela cidade, eu observei algumas coisas. E uma das coisas que eu observei que não tem aqui, e que não foi citado ali, salvo engano, foi o saneamento básico. Qual é o projeto? Tem alguma coisa aqui no saneamento básico? Ontem, porque nós agendamos 3 audiências públicas. Sim. Ontem, hoje e na próxima quarta-feira. Ontem nós debatemos o saneamento, as diretrizes para o saneamento básico e meio ambiente. Foi ontem. Então, tá. Porque ontem eu não pude vir, eu tinha outro compromisso, infelizmente não pude vir. Então, a minha pergunta seria sobre qual é o projeto porque eu vejo também, agora com essa limpeza do rio, a gente vê muito do esgoto no rio, né? E se isso não se prevenir, por cidades onde eu passei, Recife, São Paulo, Imperatriz, Joinville, está se tentando remediar agora. São Paulo gastou bilhões lá no Tietê, né, porque deixaram um espaço muito próximo à beira do rio, né? As estradas estão muito próximas, não deixaram uma área para fazer um reflorestamento ou saneamento, ou assoreamento, né? Entendeu? E se isso não se fizer nessa cidade, também logo vai acontecer. E daí se gasta muito mais, né? E a prevenção do saneamento vai ajudar muito na questão da saúde. E esse rio ainda dá tempo de limpá-lo e fazer um rio de peixe, né? Ainda mais agora que o governo tem um recurso para isso, podia talvez se pensar em investir nessas possibilidades também. Também não vi aqui, eu passei por alguns povoados, alguns bairros, e não sei se tem, alguns novos que eu vi por aí não tem, uns que já são antigos, é muito pequena. As praças, Santa Luzia, por exemplo, é uma pracinha muito pequena. O Rosário também tem uma pracinha muito pequena ali, né? Não sei se tem um planejamento com relação nesses bairros novos que estão sendo feitos, se tem espaço para uma praça grande mesmo, né?
aí pode fazer um espaço de lazer, também um posto de saúde, né? Essas coisas assim. Bom, Obrigado. Padre Agenor, realmente não é da nossa área aqui, mas a gente tenta satisfazer a curiosidade do senhor. Sobre o esgoto, está em construção a ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Ela é lá na Vargem Grande, lá no final do rio, depois da Lagoa. Se não me engano, assim, porque eu também não tenho certeza dos dados aqui, mas está uns 85% já pronta. Tá? Então, está para ser finalizada. Ela foi iniciada a construção em outras gestões já há tempos e parece que agora finaliza. Os interceptores das duas margens já estão prontos, então tem que terminar a ET para poder realmente ser um problema que a gente tinha e tem ainda, mas eu penso que será resolvido mais rapidamente. Tá? Sobre as praças, melhor você falar, né? Tá, deixa ele que ele tem mais propriedade. Com relação às praças, né, nós temos a Praça do PEC, que é um complexo esportivo, cultural, que já é um tanto quanto mais amplo. E existe para novos loteamentos, né, existe sim o que nós chamamos de área institucional. Né, então, isso varia em relação ao tamanho do loteamento para que seja feita uma determinada área que ali comporte a questão da praça, do bem-estar dos moradores, né, espaço para instalação de empresas de serviço, padarias, farmácias e assim por diante, né, mas isso tudo depende do tamanho do loteamento, que também foi discutido ontem, se não me engano, na área de regulação urbana, né? Não é isso, Royce? Né? Foi discutido ontem com a questão da regulação urbana. Sim. Isso. Na verdade, é o seguinte, ao todo, nós vamos ter 5 audiências públicas de debate do substitutivo do projeto de lei complementar de revisão do plano diretor. Nós tivemos 2, uma ano passado, uma no início do ano, tivemos uma ontem, esta de hoje, mais uma na próxima semana. Ontem, Padre Agenor, eu até lamentei aqui, minha última fala foi de lamento. Em que sentido? Nós estamos discutindo o documento mais importante da cidade, porque o plano diretor seguramente é o documento mais importante do município, né? É tão importante que ele trata de todas as diretrizes do ponto de vista físico, cultural, educacional, de saúde, de estrutura de uma cidade para os próximos 10 anos. Nós estamos revisando um plano que fez aniversário de 10 anos e mudou, talvez, aqui 20% do que nós tínhamos da lei de 2007, é o que está sendo proposto como mudança, exatamente porque muita coisa ainda não foi feita, que precisa, um pouco precisa ser finalizado, como a questão, por exemplo, quando o senhor coloca do saneamento, a questão da rede de esgoto, começou lá atrás na gestão do saudoso prefeito Aloísio, né, quando ele consegue o recurso, começa a implementar, colocar as manilhas para retirar o esgoto, mas vai acabar agora, em 2 gestões depois, né, na gestão do prefeito Eugênio, quando vai inaugurar a estação de tratamento do esgoto. E outras obras importantes que nem saíram do papel, outras propostas muito importantes. Eu citei aqui ontem, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo. Há vários dispositivos do plano diretor que, para serem regulamentados, como, por exemplo, o direito de proibição, o direito de outorga onerosa, todos esses só podem sair do papel a partir da aprovação da lei de uso e ocupação do solo, que nós não temos até hoje. É uma lei extremamente polêmica. Eu trabalhei na gestão do Aloísio, e, naquele momento, nós tentamos apresentar um projeto de lei aqui na casa, e é uma lei que exatamente por mexer muito com os interesses particulares, ela é difícil de tramitação, né? Mas a gente tem um compromisso aqui da Secretaria de Regulação Urbana, do Rômulo, né, que ele colocou aqui, inclusive em audiência, né, que já pactou com o prefeito Eugênio de estar apresentando, de estar iniciando a construção de uma proposta dessa lei a partir do ano que vem, né, no ano que vem. Então, assim, mas é o último ano de governo.
é outra dificuldade. A gente não sabe o que vem depois, né? Então, assim, na administração pública, né, a gente lida com esses, sabe? Eu costumo dizer assim: você avança, depois parece que retorna lá atrás, né, e não consegue dar uma sequência. Mas, assim, eu comungo da sua parte, da sua fala, quando o senhor fala da importância da questão do saneamento, porque, de fato, se a gente pensar no tempo de proposta para tirar o esgoto do Rio, nós já passamos de 10 anos dessa proposta, né, Alex? Lá em 2005, iniciou-se, né, e está até hoje sem retirar o esgoto ainda do Rio. Então, assim, isso são temas muito importantes. E aí, quando eu falava assim, que eu fiz um desabafo aqui ontem, é exatamente em relação à participação popular. Se as pessoas soubessem o quão importante é o plano diretor, não caberia, esse espaço seria insuficiente para a quantidade de pessoas que gostariam de participar. Porque ele é muito importante, mas eu penso, ou as pessoas não têm consciência da sua importância, ou mesmo tendo a consciência, decidiram não participar, né? E a semana que vem, nós vamos estar debatendo as diretrizes para a estrutura administrativa da Prefeitura, as diretrizes específicas da política da gestão municipal democrática e da participação popular, e vamos estar debatendo saúde e desenvolvimento humano também, né? Temas muito importantes. Quando o senhor fala do saneamento básico, nós vamos debater saúde na semana que vem. Obviamente, vamos tratar alguma coisa nesse sentido também, né? Porque são dois links que dialogam necessariamente, a saúde e o saneamento. Então, assim, eu gostaria até de pedir um apoio ao senhor para a próxima audiência, na audiência da semana que vem, né, o senhor, como um líder religioso, de nos ajudar na paróquia São Vicente de Fer, fazer uma divulgação para nós no final de semana. Eu até falei aqui com a Vitória, e nós vamos solicitar ao nosso presidente também, ver qual que é a possibilidade de a gente, talvez, colocar um card de som na rua, convidando as pessoas na próxima semana, né, quem sabe utilizar dos espaços das rádios, assim, ver se a gente consegue, né, porque assim, nós enviamos os convites às instituições, foram 200 e tantos convites, né, mas talvez a gente está errando na forma de convidar, talvez a gente tenha que ir além desse convite formal, de mandar um ofício, convidando, colocando temática, né, aprimorar também a forma de convite. Então, assim, faço um apelo ao senhor também, assim, para nos ajudar nesse convite lá na paróquia, porque eu penso assim que pode ter mais efeito um convite feito pelo senhor na paróquia, né, por outros líderes nos seus espaços, do que o nosso convite à população. Eu já fui muitas audiências, realmente essa aqui está fraca. Mas é tudo questão de propaganda. Uma das coisas é um carro de som. Dos lugares por onde eu passei, em Imperatriz, era que mais vinha gente. Lotava a audiência, que era bem maior do que isso aqui, né? Mas eles usavam muito isso, e também tinha muito movimento social lá, se divulgava bastante. Então, principalmente essas questões assim, mais, né? Mas nós sabemos que o nosso povo não é muito politizado. Agora, me parece que dá uma tendência a melhorar, né? Então, usando as redes sociais, os sites, o WhatsApp, aí, quem sabe, divulgando bastante, pode melhorar bastante, mas tem que ser todos os dias, porque senão, olha, pessoal, a audiência pública é importante, é importante, é importante. Tem que bater na tecla toda hora, senão, entendeu? Eu me comprometo na paróquia, fazer a divulgação, para ver se mais gente vem aí. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. A gente agradece, Padre Eugenor, a sua presença e também a sua disponibilidade em nos ajudar na divulgação. Vou passar o documento, né, melhor. Antônio de Pádua. Só para finalizar, Cid, eu tenho um compromisso agora, estou até atrasado. Eu vi que dentro daquelas sugestões ali, uma foi acatada, foi com relação ao incentivo à horta escolar. Tá certo? Então, estou lembrando a vocês pelo seguinte, que Formiga, em 2004, foi considerada entre as 10 melhores cidades do país em 5.583 municípios, no programa Fome Zero, em 2004, agraciada com o prêmio em Brasília. Na época tinha
a vaca mecânica, a padaria municipal e horta escolar. Ok? Ok. Leandro. Me lembrei de uma outra pergunta que eu tinha para fazer para o Cid. Até andei conversando com o Cabo Cunha, eu tenho uma amizade maior com ele, perguntando se acontecia alguma coisa sobre essa situação que eu vou apresentar aqui. E ele soube falar mais ou menos por alto, mas a gente ficou de se aprofundar nesse assunto posteriormente. Aproveitar que você está aqui como secretário de Educação, eu não sei nem se é algo que já foi mencionado ali no negócio, mas se foi muito superficialmente. Eu lembro que, na minha época, quando a gente estava na escola dos primários, a gente sempre recebia na escola, uma vez por mês, uma vez periodicamente, algum representante de alguma entidade educadora, como, por exemplo, a Polícia Militar, os Corpo de Bombeiros. A gente recebia, às vezes, visita de dentistas. Naquela época não tinha tanto posto de saúde, né? Era só a policlínica, então ele ia realmente fazer atendimento com a gente, que era criança, né, no caso. Mas acredito que hoje, eu perguntei à minha enteada que mora comigo e aos meus 2 meninos se tinha alguém na escola ensinando eles a escovar dentes, se ia algum médico orientar sobre orientação sexual para as crianças, se ia algum policial militar explicar como é que funciona a repressão ao crime do tráfico, as consequências dele, ao crime da violência doméstica, no caso contra a mulher, mostrar para a criança que aquilo é errado desde pequeno, porque, às vezes, entre aspas, não sobra tempo para o pai ou a mãe, entre aspas, dar essa educação em casa, né, porque por negligência ou por falta de tempo mesmo. E eu lembro que a gente tinha essa visita na escola, por exemplo, o bombeiro, nessa época de queimadas, a gente está sofrendo tanto com as queimadas agora, o bombeiro chegava lá, mostrava foto, mostrava slides das consequências das queimadas, né? E eu comentei com o Cabo Cunha se seria possível apresentar algum projeto em relação a isso, e ele comentou sobre essa situação, por exemplo, que seria legal, às vezes, comentar justamente nessa audiência sobre essa questão. Policial militar, bombeiro, dentista, médico da família, essa situação, às vezes, sem ter que onerar tanto a prefeitura, talvez, parcerias mesmo. Tem certeza que, se você convidar, por exemplo, alguém do bombeiro militar para poder ir lá educar uma criança de 10 anos, eles vão uma vez a cada escola, isso será bom, o efeito dessa prática não seja imediato, seja a médio prazo, né? Porque se você educa uma criança hoje de 10 anos, quando ela chegar com 18, 19, que é quando, entre aspas, você tem mais atitude, ela não vai pôr fogo no mato, né? Se ela for uma questão de agressão, se ela tiver uma namorada, tiver um namorado, não vai acontecer, às vezes, a agressão doméstica, né? Um policial militar que mostrar para a criança que o crime é errado, que o tráfico não é o caminho certo, ou que isso a médio prazo pode formar melhores cidadãos aqui em Formiga, né? Gostaria de saber se já existe alguma questão desse tipo, ou se poderia ser implementado. Obrigado. Obrigado a você, Leandro, o Antônio também. É só para falar um pouco sobre essa questão da horta escolar, né? Na transição e também após a transição, assim que nós assumimos a secretaria, eu e o Eugênio, nós conversávamos muito sobre essa questão da merenda, Antônio. Da gestão passada para a nossa gestão, nós aumentamos os recursos em 50% para a merenda escolar, né? Então, isso foi um ganho muito grande. Hoje, o cardápio é muito bem diversificado, né? Porque a própria legislação, a exigência para esse cardápio ser diversificado, cobra muito, né? Na gestão passada, nós tínhamos apenas uma nutricionista para atender 5.000 alunos, média de 5.000 alunos, né? O Eugênio nos deu autonomia de contratação de mais uma nutricionista. Desculpe interferir aí, meu enteado estuda no Paulo Barbosa, e ele comenta que a merenda lá realmente é muito satisfatória. Melhorou muito. Sempre tem algum legume, alguma verdura diferente. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 3.000 alunos, e a aprovação foi mais de 80%, né, da merenda escolar. Então, acho que é de extrema importância. O Anuar também,
do Banco de Alimentos está fazendo um trabalho muito bom. Todo o espaço público que está inativo, ou espaço também da própria comunidade, ele está conseguindo essa horta urbana. Está ajudando muito o Banco de Alimentos, consequentemente ajudando muitas escolas e ajudando também algumas associações e pessoas carentes do nosso município. Então, vale lembrar. Então, essa questão da merenda, houve um avanço muito grande. Se aumentar 50% do recurso para a merenda para 5.300 alunos, numa crise financeira, em plena crise financeira, foi esses 2 anos, foi um ganho muito grande para os nossos alunos, para os nossos filhos, né? E também é humanamente possível uma nutricionista fazer esse trabalho de campo, além de visitas, orientar. Então, quer dizer, nós conseguimos aumentar e muito com 2 nutricionistas as palestras nas escolas, né? Mensalmente, elas estão realizando palestras para alunos, para mães de alunos e pais de alunos, e também, principalmente, para as cantineiras. Então, elas estão dando esse suporte muito grande. Nós temos a parceria, que já existe esse projeto, com a Polícia Militar, que é o PROERD e o PROGEA, né, na questão ambiental e também nessa questão das drogas, e já é de praxe esses 2 projetos. Nós temos nas unidades escolares a visita, não constante, né, porque elas também têm os afazeres, das agentes de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Nessa crise de dengue, a equipe do Carlinho também intensificou esse trabalho, né? Só que o dia a dia dos afazeres dessas pessoas pesa um pouco ter uma disponibilidade constante. Então, é um pouco mais, é um paliativo e não é constante, né? Porque os médicos e dentistas também, dentro da disponibilidade, que eles têm um percentual do tempo deles, eles têm que fazer essas visitas, essas palestras. Não é constante, porque não tem essa... Eu acredito até que no ramo de odontologia, no caso, seria até uma boa propaganda para o próprio dentista mesmo, provavelmente. Se você pegar um dentista que se formou há pouco tempo aqui, se você colocar ele para poder fazer estágio, estágio não, para se promover em uma escola infantil, seria muito bom para ele. Vamos supor, o menininho tem uma dor de dente, a mãe lembra assim, não, tem que ligar para o dentista. Ele fala assim, liga para o doutor Cláudio. Ele foi na minha escola, ele é muito bacana. Eu lembro muito que, infelizmente, eu tenho que brigar muito com os meus filhos para escovar dentes. Isso é uma coisa normal. Só que eu lembro que quando eu estava mais ou menos com 8 anos de idade, o dentista foi lá na minha escola. No caso, eu estava no... Se eu não estou enganado, no Joaquim Rodarte, na 4ª série, se eu não estou enganado. Foi na minha escola, ele foi lá, deu a palestra, e eu saí de lá escovando dente pelo menos uns 2 anos seguidos. Depois você vai perdendo o costume, né, no caso. Vai criar maturidade só depois. Mas eu agarrei no escova-dente, tanta foto feia que ele colocou lá, tanto trem, colocou medo na gente mesmo. Então, foi uma coisa assim, muito legal. E eu não vejo esse medo que meus filhos têm de perder os dentes, igual eu tinha na época que eu era criança. Eu perguntei para eles, quanto tempo vocês não vê um dentista na escola de vocês? Aí eles falaram assim, eles não lembravam, entendeu, no caso. Agora, por isso que eu questionei você aí. Não, beleza. E esses projetos realmente são não tem oneração nenhuma para nós, mas nós dependemos muito da disponibilidade do tempo, né? Nós tivemos recentemente, acho que o ano passado, o Corpo de Bombeiro em 1 ou 2 unidades para fazer o treinamento, né? Eu não lembro quais unidades que foram agora, mas houve também. A gente sabe dos afazeres, está aqui o bombeiro militar, eles têm essa preocupação, mas também tem o tempo que eles têm que preocupar com a sua profissão, com outros projetos, com seus objetivos ali. E a Lei Maria da Penha Municipal, que é um projeto da atual gestão, do Eugênio, nós apresentamos pela Secretaria, foi aprovado pelos nobres edis, é a Lei Maria da Penha nas escolas. Então, durante o ano todo, existe sim essa preocupação, é feito nas salas de aula. Essa conscientização sobre a lei municipal, Maria da Penha nas escolas, e é muito mais intensificado no mês de março. Mas, com certeza, essas parcerias existem, não como deveriam ser, mas sim, existem sim. Tá? Ok. Mais alguma intervenção? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta para o Alex. Alex, no artigo 36, no inciso 4º, e depois
também no mesmo artigo, no inciso 7º. Então, a alteração que está sendo proposta no inciso 4º retira o Conselho Municipal de Cultura e coloca Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Ok? Certo. No inciso 7º, continua a regularização do Fundo Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Patrimônio Cultural. Então, está contraditório. Tá mesmo. Né? E daí é uma dúvida, porque é uma área que eu não tenho conhecimento teórico, mas, assim, em se tratando de controle social, sim. A gente sabe que, para se ter fundo, você tem que ter um conselho, né, que é o órgão controlador do fundo. E daí, a gente sabe também que o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico ele lida muito com a questão do patrimônio. Então, assim, como que fica em relação a outros bens culturais? Entende? Por exemplo, quando a gente fala, eu penso assim, quando você fala de um Conselho Municipal de Cultura, envolve, por exemplo, os grupos artísticos, envolve a questão, talvez, da capoeira, do congado, enfim, dessas manifestações culturais. O que parece para quem está de fora é que o Conselho do Patrimônio ele lida muito mais com a questão da regulamentação do patrimônio histórico no município. Né? Assim, me parece que a função dele, a priori, seria isso. Então, nesse sentido, não seria interessante ter o Conselho Municipal de Cultura? É uma pergunta, né? Porque aí, de fato, justificaria o inciso 7º, que coloca o Fundo Municipal de Cultura, para além do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural. E a outra questão é o seguinte, Oi. Não, aí eu só peço, Geraldo, para falar depois no microfone. Eu te passo. Só porque a reunião é gravada, só para efeito de ata depois. Tá, mas vamos por parte. Então, vamos primeiro nessa questão, né, que retira o Conselho de Cultura, mas propõe o Fundo Municipal de Cultura. Isso. É que o Fundo Municipal de Cultura, o FUNPAC, ele não está restrito ao Conselho do Patrimônio, não, entende? Ele pode beneficiar, como está beneficiando no momento, a festa do Congado. Então, existe um fundo que a Secretaria de Cultura que administra, não é o Conselho do Patrimônio, não. Não, mas, mas eu entendi. A questão legal. Não é minha área cultura, sim, mas é minha área questão de estudo de controle social e participação política. Então, assim, Alex, uma questão legal. Não existe fundo municipal sem conselho, né? Isso é questão assim, do ponto de vista legal. Então, por isso que eu estou levantando essa questão. Ou tira o Fundo Municipal de Cultura, ou volta o Conselho Municipal de Cultura. Não dá para ficar do jeito que está. É porque você identificou bem que o CONPAC atual, ele é, vamos dizer, 90%, 95% ligado ao patrimônio e sobra muito pouco para o restante da cultura, como você bem disse, grupos musicais e artísticos e outras coisas, né? Realmente é incoerente. E aí, Alex, assim, só se a gente pegar um exemplo, nós temos dentro da Secretaria de Educação, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação. Sim. Mas lá também tem um Conselho Municipal de Alimentação Escolar, tem um Conselho Municipal do Fundeb. Então, assim, que tratam de questões muito específicas dentro da educação, mas que tem um Conselho de Educação que trata das questões mais gerais dentro da área. O CONPAC poderia abrir o leque e cuidar de tudo. Eu não vejo, assim, muita necessidade de ter dois, não. Porque a secretaria é pequena, a gente tem 2 conselhos. Você citou com a educação, mas é a maior do município. Lá, se tiver 10 conselhos, talvez seja pouco ainda, porque pelo tamanho, pelo volume, a gente é a menor. Então, uma menor com 2 conselhos, talvez seria um pouco discrepante isso aí. O que precisa, então, realmente, é que o CONPAC abra o leque um pouco mais e abranja, não foque, nem abrange a palavra foco, não foque realmente só no patrimônio. O que também não é assim, não. Ele, igual bem disse o Geraldo,
A festa do Congado não tem nada a ver com patrimônio. Até tem, né? É o patrimônio imaterial. Está vendo? De todo jeito tem. De todo jeito você cai no patrimônio. Não, é porque a gente pensa que patrimônio é só físico. Isso é um erro. O Congado não é físico, né? É um patrimônio imaterial. Ele não mutirão é uma construção. de carro de boi. Ele não é uma construção, né? Mutirão de carro de boi também. Aí, mais um, bem lembrado, obrigado. Está vendo? Então, assim, o Compac consegue fazer os dois, mas nada que não se possa criar outro conselho. Talvez seja, não, eu até seja muito. Assim, eu acho que a criação de conselhos é muito complicado, porque o que acontece, pelo menos assim, eu tive essa experiência participando de alguns conselhos, você vê as mesmas pessoas em vários conselhos. Né? Sabe o que corre o risco? Criar o outro e a mesma aí vira a mesma pessoal está lá, aí mudar um ou outro. A participação política pro forma, né? Então também não é interessante. Não faz na mas prática. Mas é uma questão que talvez então tem que se repensar a questão do fundo, né? E ver o fundo não, o fundo tem que continuar. O que tem que repensar é talvez a atuação do Compac, né? Aí sim. Em Joyce, tem a lei do fundo, né? E nessa lei, lá fala o seguinte, ele pode ser gasto 50% no patrimônio e os outros 50% em qualquer outra outras atividades. Outra expressão cultural, sabe? Então, ele não é restrito ao patrimônio e o Compac realmente administra esse fundo. Tudo passa pelo Compac. Mas ele tem que abrir-se a outras dimensões da cultura, que não seja só os bens móveis ou imóveis. Ok. Flávio. Sei fazer a pergunta para o Alex? Pode fazer. Enquanto eu me organizo aqui na outra pergunta. Boa noite aos secretários, boa noite ao público presente, às pessoas que nos acompanham através do Facebook. Cumprimento aqui os amigos também. Minha pergunta é para o secretário de Educação. O secretário, eu estive com alguns pais que moram ali em torno da Escola Franco de Carvalho e eles me falaram a necessidade e o desejo deles em fazer a cobertura lá da quadra Areias Branca, tendo em vista que os alunos da Escola Franco de Carvalho fazem atividade lá e, às vezes, ao céu aberto. Então, assim, é um desgaste muito grande, falta de conforto tanto para os alunos quanto para os profissionais que estão ministrando as aulas. Eu pergunto se a Secretaria da Educação tem algum projeto em torno de solucionar o problema. E outro também que eu quero te perguntar, com referência a essa criação desse cargo de pedagoga social, correto? Se esse trabalho dela, se ela faz esse trabalho também fora da Secretaria da Educação, no âmbito de amparar alguma família, entendeu? Que às vezes está em dificuldade com a criança na escola, e também se existe, por parte deste profissional, um apoio aos profissionais da área da educação. Bom, Flávio, obrigado pelas perguntas. Sobre a questão do Franklin, da escola do Franklin, que é a maior em termos de número, né, de número de alunos, realmente foi uma opção das outras gestões se construir um auditório, né, no local que poderia ser construído uma quadra poliesportiva, sendo que a Secretaria já tinha alguns auditórios. Nós temos na rede alguns auditórios. A opinião minha, não havia essa necessidade. Então, o espaço físico hoje do Franklin não comporta, infelizmente, acabou qualquer tipo de negociação com a comunidade. Na época que eu fui vereador, onde seria essa quadra do Centenário, houve uma audiência pública, houve muita confusão em relação com a comunidade. Eles queriam destruir aquela quadra e parte daquela pracinha e construir um PSF. Mas isso foi aprovado, né, para isso na audiência, mas houve esse recuo por parte da comunidade. Por se tratar de uma quadra, mesmo sendo utilizada pelos alunos, mas não no ambiente escolar, então a quadra de comunidade, você sabe muito bem que você está mexendo com emenda parlamentar, com algum deputado estadual e federal, as dificuldades que tem para tem até a boa vontade do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, em indicar a emenda, mas pela crise financeira, acho que os pagamentos dessas emendas são dificultados. Né? Há, sim, uma vontade da Secretaria. Né? Essa semana, eu até aproveitei a vinda do
de uma equipe de engenharia para fazer o teste de sondagem da Água Vermelha e também da Escola Zé Honorato, que eu doei para o Franklin um teste de sondagem com o próprio recurso próprio do meu salário. Então, hoje, a Escola Franklin, a diretora Liliane, já tem uma sondagem que, antes de tudo, de se pensar em construir, tem que ter esse teste de sondagem para saber o tipo de solo, para que o tipo de projeto seja apresentado para a cobertura daquela determinada quadra. Se é argiloso, se é arenoso, se é compacto ou não e tudo. Então, eu fiz essa doação para a Liliane, né, da sondagem, com recurso próprio. Eu acho que a gente consegue, sim, de forma gradativa, né? Podemos pensar em licitar a fundação, né? Nós podemos desmembrar. Não existe um projeto de engenharia hoje da Escola Franklin. Nós vamos tentar algum parceiro, né? Porque a Secretaria de Educação ela não tem um engenheiro mecânico que é especialista nessa área. Então, nós teríamos que terceirizar esse projeto e, sim, desmembrar, porque uma quadra sem ser da educação, com recurso do esporte, fica muito difícil. Né? Mas nós vamos, sim, o importante é esse pontapé, que foi o teste de sondagem. Qual que foi a outra pergunta mesmo? A pedagoga, sim, essa pedagoga atua diretamente com a direção escolar, também com o próprio colegiado e, fora da unidade escolar, muito com o Conselho Tutelar e também com o Ministério Público. Sim, nós já tivemos excelentes resultados, porque o nosso público é mais periférico. São crianças, são filhos, nós temos, a maioria dos nossos alunos são crianças de baixa renda, né? Com os pais que saem 5, 6, 7 horas da manhã e voltam 5, 6, 7 horas da noite. E tem essas vulnerabilidades. Então, só que uma pedagoga só, a gente sabe que não consegue atender. Então, nós estamos escolhendo, caso a caso, os casos mais prioritários. Tá? Não existe o cargo do pedagogo, não. Nós vamos apresentar para a Câmara. Nós desviamos uma pedagoga da Secretaria para fazer esses atendimentos, sabendo desses casos mais gritantes que existem em relação aos nossos alunos. Não, só para concluir aqui, existe visita dela noturna, alguma residência, ou ela trabalha só no período não, existe. diário? Existe noturna, dependendo do caso, e também sábados e domingos para conseguir se reunir com o pai ou com a mãe. Mas existe, sim. Já houve poucos casos, mas existiu. Então, tranquilo, te agradeço. Obrigado. Tá, eu tenho mais duas questões. Uma para o Alex, outra para o Cid. Boa lembrança aqui do Rodrigo, com os CRAS também, eu esqueci. Então, Conselho Tutelar, Militar, Ministério Público e com os CRAS também, que é a sua área. Para o Cid, essa que veio pelo WhatsApp. Uma pessoa que acompanha a audiência está colocando o seguinte, que na creche Dona Maruca, parece que o imóvel é alugado, né? Então, ela identifica alguns problemas estruturais, principalmente em relação ao telhado. Ela elogia, né, a equipe que está lá, a diretora, falou que ela está fazendo um bom trabalho, os professores, mas que o local realmente é precário e que precisa ser melhorado. Então, qual é o planejamento da Secretaria de Educação para a creche Dona Maruca? E a minha, Alex, é em relação ao item, artigo 36, item inciso 12. Implementação das propostas aprovadas pela Conferência Municipal de Cultura. Foi revogado. Por quê? Eu fiz essa mesma pergunta. Eu também não concordo com isso aqui, não. Eu já tinha, antes de começar a audiência, eu perguntei para o Geraldo se ele sabia, mas por que isso aqui? Porque nas outras audiências ele veio, né? Você lembra? Teve uma que eu não pude vir, e também foi surpresa para mim aqui. Eu penso que pode voltá-lo. Não tem nem discussão, não preciso nem debater sobre isso. Sim, valeu a emenda. Ainda bem que está na hora ainda. Bom, agradeço a pergunta do
no WhatsApp, em relação à creche Dona Maruca, que é lá no bairro Ouro Negro, o imóvel não é alugado, tá? É da associação, que é cedido há muitos anos pela comunidade para o fim do Centro de Educação Infantil ali, Dona Maruca. Realmente, desde que nós entramos como gestor da Secretaria de Educação, é uma das preocupações que nós temos. Hoje, em relação à questão física, é uma das mais... É uma adaptação. Na verdade, não foi construído para aquele fim, né? Há muitos anos que, das gestões passadas, que as gestoras pediam a reforma do refeitório e da cozinha, que fosse azulejado. Nós fizemos uma reunião com o CAI, Conselho de Alimentação Escolar, onde nós detectamos que a maior demanda hoje para adaptação daquele espaço físico seria a reforma da cozinha e do refeitório, e assim foi feito. E também do banheiro do berçário. O Peruca esteve comigo lá em visita nessa obra. Nós fizemos com recursos próprios, né, o funcionário da Secretaria, o Gilson e o Maí, que fizeram essa reforma da cozinha e do refeitório, que realmente era precário. Mas realmente é adaptado, é cedido. Eu tenho na minha cabeça, como gestor, uma esperança de, ao lado da Escola Paulo Barbosa, já está em andamento na Prefeitura, um condomínio. E dentro dessa área institucional, igual o Alisson colocou aqui, existe a área verde e uma área destinada justamente para isso, construção de alguma praça, de alguma quadra. Eu tenho um sonho para a creche Maruca, que saia rápido esse condomínio, já está em fase, não for falar em quase final, né? Intermediária. Se a gente conseguir acelerar esse condomínio, eu acho que uma construção dentro dessa área institucional desse condomínio seria de extrema importância. Já tivemos uma proposta de estender pela Secretaria Municipal de Saúde, uma proposta, nós escutamos algumas orientações durante a campanha, de um braço do PSF do Souza e Silva ser lá onde é a creche Maruca, e fazer uma mudança da creche Maruca para onde hoje está o ITEC, é o OAB, né? Onde era a escolinha São Luís, mas não foi aceita essa proposta pela comunidade. Que as pessoas não gostam de perder, né? Mas, na verdade, não ia perder, ia ganhar um posto de saúde, um braço do posto de saúde, as pessoas têm que se deslocar do Ouro Negro lá no Souza e Silva, e não tem uma via de acesso adaptado principalmente para idosos, mas o nosso sonho é esse. Nós não temos ali naquela região um espaço físico para construir uma creche no bairro Ouro Negro. A nossa esperança é esse condomínio, né, Peruca? O Peruca conhece a família de um lote ao lado da creche, da Escola Paulo Barbosa, é um senhor de idade, muitos anos, tem 80 e tantos anos ou 90 anos, mais ou menos. A gente tinha essa esperança de comprar um terreno dessa família, só que está em fase de briga familiar ali, e nós não temos uma pessoa responsável, mas realmente, mas a gente tenta, recentemente lá era muito aberto, né? Ô, Leandro, fala no microfone, por favor. Está sendo gravada a reunião, audiência, né? As minhas duas filhas estudaram, uma estuda hoje, está na creche no primeiro período do maternal, se eu não estou na Dona Maruca, e se eu não estou enganado, no meio do ano passado, houve um estudo para poder ser trocada para a rua São Luís Gonzaga, eu não sei como é que chama aquela instituição que tem ali é do lado de CEMEI. Houve um estudo um tempo atrás para poder ser trocado para lá e, por algum motivo, não aconteceu, não foi? Eu estou enganado. Não, pela nossa gestão, não. No caso, pela nossa gestão, não. Não foi, não? Porque eu lembro a minha cunhada trabalha também no Dona Maruca, ela chegou a comentar que foi recomendado trocar naquela escola da São Luís Gonzaga ali. Não, até porque o Peruca está aqui, ele sabe que a comunidade do bairro Ouro Negro, eles não querem que a creche saia daquela comunidade. O que a gente pode... Então,
Para eles, por exemplo, nós construímos a educação infantil ao lado, nas imediações do CEMEI, para eles, para a comunidade do Ouro Negro, eles não aceitam. Então, não houve por parte nossa, não. Realmente existe um lote ao lado do CEMEI, parece que a gestão passada, eles iriam construir 1, 2 ou 3 salas lá, mas pela nossa, não. A nossa esperança é esse condomínio, que eu acho que é o mais certo. E o pedido que foi feito, que essa área institucional fosse ao lado da Escola Paulo Barbosa, para que a Escola Paulo Barbosa poderia atender a educação fundamental, mas também a educação infantil. Então, o projeto é esse. Mais alguém? Alguma pergunta? Então, eu vou finalizar aqui e passar as considerações. Cid Correia, por favor, tem alguma consideração a fazer? Agradecimento? Eu gostaria de agradecer ao convite de vocês, os nobres colegas edis, né, ao companheiro e amigo Alex, companheiro amigo Alisson, que está junto conosco aqui. Parabenizar vocês por forma brilhante que estão conduzindo essa audiência pública do plano diretor, por ter separado por vários dias, acho que é de extrema importância, porque um plano diretor, antes era se discutido uma sessão e pronto, todos os assuntos. Não acho que o presidente está aqui junto com a plateia, né, junto com o auditório. Então, agradecer a participação de vocês, também que nos assistem que estão escutando pelo WhatsApp, né, e enviaram pelo WhatsApp. E, no mais, é isso. Quero dizer que nós estamos trabalhando muito para que Formiga tenha uma educação de qualidade, com vários projetos. Quero deixar bem claro para você, cidadão formiguense, que assim que nós assumimos em janeiro de 2017, nós mantivemos todos os projetos que deram certo nas gestões passadas, né, obviamente tentando melhorá-los, e estamos também apresentando vários projetos que vêm ao encontro da nossa proposta, né, de uma educação melhor. E essa questão esportiva, eu também, como professor de educação física, quero dizer que conseguir, em curto prazo, triplicar a pontuação no ICMS esportivo do município foi um trabalho muito árduo do pessoal do Departamento de Esporte. Então, graças a Deus, nós estamos continuando tudo que deu certo e apresentando várias propostas da educação e esporte para que Formiga possa melhorar ainda mais nesse setor. Muito obrigado. Agradecer a oportunidade, também dizer que a Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico se encontra de portas abertas para qualquer dúvida, tá? Qualquer informação, né? E também aceitamos todos os tipos de sugestões, né, que visem o desenvolvimento e o crescimento do município de Formiga. Durante as menções sobre quem participou das alterações das propostas, eu esqueci de citar a Emater, né, que traz aí todos os números para nós mensalmente. Então, agradecer a pessoa do LACIR, né, que participou conosco dessa revisão do plano diretor. Obrigado. Eu também quero agradecer a oportunidade e parabenizar pela ação. E lamentar a falta de participação também. Infelizmente, é algo tão importante, deveria ser tão participativo, e não é, né? Mas vamos lutar para reverter isso. A ajuda do Padre Genu já vai ser muito bem-vinda. Queria reforçar também que a Secretaria de Cultura está de portas abertas a receber lá não só os artistas, os envolvidos da cultura, mas a população em geral, que possa dar sugestões e mudar o nosso caminho, né? A gente está agora com aulas na EMARTE de dança, música, desenho, xadrez, tá? A gente está atendendo, eu não sei a quantidade de alunos, mas uma boa gama de alunos lá, adultos, crianças, jovens. A gente também conseguiu pontuar no ICMS cultural. Há muito tempo o município não pontuava. Você sabe, Geraldo, sabe quantos pontos? 6 e pouco. É uma pontuação para quem não pontuava
muito boa. É claro que a gente pensa em aumentar isso muito ainda, mas comparado com municípios que contrataram assessoria para isso e pontuaram quase nada na nossa frente, a gente, com os nossos próprios recursos, a gente é a menor secretaria do município, 1% só do orçamento, e conseguimos pontuar. Então, isso nos fortalece, e para o ano que vem vamos ver se a gente recupera mais ainda. Então, muito obrigado. Marcelo, você já falou? Quer falar? Ok. Então, acho que nós podemos caminhar para encerrar, agradecer os representantes do Poder Executivo. Quando o Alex falava, eu acho que o momento da cultura no Brasil vive um dos seus piores momentos, né? Momento trágico, como é também um momento trágico na política de meio ambiente. Mas, quando eu falo assim, Alex, você sabe da admiração que eu tenho à sua pessoa, né? Eu vejo seu esforço, e eu acho que isso tem que ser reconhecido. Tá? Mesmo não tendo muitos recursos, né? Então, agradeço a cada um de vocês que ficaram aqui até nós vamos encerrar às 20h41, a nossa penúltima audiência pública de revisão do plano diretor, e aproveito para falar a mesma coisa de ontem, Flávio, né? Um apelo a quem está nos assistindo, ou quem vai assistir amanhã a audiência, já que ela fica disponível aí nas redes sociais e também no canal do YouTube, para participar na próxima quarta-feira, né? Para realmente vir debater, que são temas importantes, e principalmente a questão da saúde será debatida na próxima semana. Todos os temas são importantes, mas eu coloco principalmente porque a gente que está aqui na Câmara Municipal, que somos vereadores, vereadoras, uma das demandas que mais chegam aqui todos os dias é saúde. Então, eu costumo dizer que, quando há alguma coisa que a gente quer que melhore, que seja aprimorada, a gente tem que fazer o quê? Participar, né? Trazer as propostas, apresentar os problemas, as sugestões e aperfeiçoar a política. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos debater a saúde e desenvolvimento humano, além de também discutir as diretrizes para a política administrativa da Prefeitura, as diretrizes específicas da política de gestão municipal democrática e da participação popular. E daí, Cid, Alisson e Alex pediram um apoio a vocês, que leve também ao Poder Executivo uma dificuldade que a gente tem em relação à mobilização. A Câmara Municipal ela não pode contratar carro de som, né, para fazer o convite para as nossas audiências públicas, porque nós não temos agência de publicidade. Então, o nosso presidente está aqui, né, a auditora Mariana também, e foi uma questão que ela falou, nós temos esse impedimento legal. Então, se a Prefeitura puder nos apoiar nisso, eu acho que, sabe, Cid, eu acho que vale a pena, porque realmente, eu penso que o carro de som ele tem um alcance maior, né, nas pessoas. E peço ao vereador Marcelo Fernandes, apoio também, que é da área de comunicação, é locutor, porque para a gente tentar ver se consegue ir a alguns programas essa semana, fazer o convite, Marcelo, sabe? Mobilizar as pessoas. Eu sempre faço isso nas minhas redes sociais, e geralmente eu gravo vídeo, né, e solto, e convido as pessoas, mas não tem sido suficiente, então vamos, né, Rodrigo, inovar, vamos além disso tudo. Porque, de fato, eu acho que vai ser pesaroso, na próxima semana, a gente finalizar as discussões do plano diretor com a sociedade, porque é para finalizar a última audiência, com essa casa não estando lotada, né, é pesaroso. Então, muito obrigada a todos. Agradeço de forma especial aos servidores da Câmara Municipal, em especial a Carla, nossa secretária, Eduardo, assessor de comunicação, doutor Antônio, nosso assessor jurídico, o presidente Peruca, que está aqui até agora no final, participando com a gente, o Valmor, né, e o Diego, que faz a transmissão, e a Cida, que rigorosamente está sempre, né, com a gente, o Diego. Então, todos vocês, nossos agradecimentos, né, por apoiar a Comissão de Serviços Públicos Municipais na realização de todas essas audiências. Boa noite a todos e todas, e até a próxima quarta-feira.